Um menino de 12 anos foi humilhado junto com sua mãe na porta de uma mansão. Mas 18 anos depois, esse mesmo menino voltou, não como visitante, mas como dono de tudo que aquele homem poderoso construiu. Como isso foi possível? Você vai descobrir agora nesta história impressionante de vingança, justiça e superação. Mas antes de começar, me conta, de qual cidade você está assistindo? Escreve aí nos comentários. E se você gosta de histórias reais de superação que te fazem refletir sobre dignidade e justiça, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história inspiradora. Agora vamos à história completa de Rafael e sua mãe Maria. A chuva caía forte naquela tarde de inverno quando Maria segurava a mão do filho Rafael, de apenas 12 anos, enquanto esperavam na porta da mansão do herdeiro. Suas roupas simples estavam encharcadas, mas ela não podia desistir. Precisava daquele emprego de empregada doméstica para alimentar o menino e pagar o aluguel atrasado da pequena casa onde moravam na favela. O coronel Augusto Herdeiro era conhecido em toda a cidade como um homem poderoso e cruel. Dono de terras, empresas e influência política, ele comandava tudo com mão de ferro. Sua família havia construído um império sobre o suor e o sangue de trabalhadores humildes como Maria, que agora batia timidamente à porta lateral da propriedade. Quando a porta finalmente se abriu, foi o próprio coronel quem apareceu, com seu terno impecável e charuto na boca. Seus olhos frios examinaram Maria de cima a baixo, com um desprezo que cortava mais fundo que qualquer faca. Rafael sentiu a mão da mãe tremer, mas ela manteve a cabeça erguida com dignidade. "O que essa gente quer aqui?" perguntou o coronel com voz áspera, como se falasse de animais e não de pessoas. Maria explicou sobre a vaga de empregada, mostrando o anúncio do jornal que guardava cuidadosamente no bolso. O coronel deu uma risada amarga e cuspiu no chão, próximo aos pés descalços de Rafael. "Vocês acham que eu contrataria uma favelada suja para trabalhar na minha casa?" Ele vociferou, sua voz ecoando pelo jardim. "Olhe para você. Mal consegue cuidar desse moleque esquelético. Como vai cuidar da minha propriedade?" Maria tentou explicar que era trabalhadora e honesta, que apenas precisava de uma oportunidade, mas o coronel a interrompeu brutalmente. "Oportunidade? Gente como você não merece oportunidade. Vocês são uma praga nesta cidade, vivendo de esmola e roubando quem trabalha de verdade. Suma daqui antes que eu chame a polícia e os acuse de invasão." Ele então pegou uma nota de dinheiro do bolso e jogou na lama aos pés de Maria. "Pegue isso e desapareça. Compre comida para esse garoto antes que ele morra de fome na sua cara." Rafael nunca esqueceria o que viu naquele momento. As lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto da mãe enquanto ela, com as mãos tremendo de humilhação e raiva contida, pegava aquela nota suja de lama. Não era pobreza que doía, era crueldade gratuita, o prazer que aquele homem sentia ao esmagar a dignidade de alguém que só queria trabalhar honestamente. Enquanto caminhavam de volta sob a chuva, Maria segurou o rosto do filho entre as mãos e disse com voz firme, apesar das lágrimas: "Meu filho, nunca esqueça este dia. Estude, trabalhe duro e se torne alguém na vida. Não para humilhar os outros como ele fez conosco, mas para provar que pessoas como nós temos valor. Prometa-me isso." Rafael prometeu, com o coração ardendo de determinação e uma dor que jamais seria esquecida. Os anos que se seguiram foram de sacrifício extremo. Maria conseguiu trabalho como faxineira em 3 casas diferentes, acordando às 4 da manhã e voltando apenas à noite. Rafael, por sua vez, estudava com afinco mesmo quando a fome apertava e não havia dinheiro para material escolar. Ele pegava cadernos usados do lixo, aprendia com livros doados e impressionava os professores com sua inteligência e dedicação. A lembrança daquele dia chuvoso na mansão do herdeiro nunca o abandonava. Toda vez que sentia vontade de desistir, de abandonar os estudos para trabalhar e ajudar a mãe imediatamente, ele se lembrava do olhar de desprezo do coronel e da humilhação que sua mãe suportou com dignidade. Aquilo o impulsionava a continuar. Aos 15 anos, Rafael conseguiu uma bolsa integral em uma escola particular de renome, reservada para alunos de baixa renda com excelente desempenho acadêmico. Lá, ele enfrentou novos desafios. Os colegas ricos zombavam de suas roupas remendadas, de sua mochila velha, de seu endereço na favela. Mas Rafael aprendeu a transformar cada zombaria em combustível para sua determinação. Durante o ensino médio, ele trabalhava durante o dia como office boy em um escritório de advocacia e estudava à noite.
Dormia apenas 4 horas por dia, mas sua força de vontade era inabalável. Os advogados do escritório perceberam seu potencial e começaram a ensiná-lo sobre direito, sobre o funcionamento do sistema, sobre como os poderosos protegiam seus impérios. Maria adoeceu quando Rafael tinha 17 anos. O câncer foi diagnosticado tarde demais, resultado de anos sem conseguir fazer exames médicos adequados. Em seu leito de hospital público, com corredores superlotados e falta de medicamentos básicos, ela segurou a mão do filho e sussurrou: "Você é meu maior orgulho. Não deixe a raiva consumir seu coração, mas nunca esqueça de onde veio." 3 meses depois, Rafael estava sozinho no mundo. No funeral simples de Maria, com apenas alguns vizinhos presentes, ele fez um juramento silencioso diante do caixão barato. Transformaria sua vida, alcançaria o sucesso, e faria com que o nome herdeiro conhecesse o peso da verdadeira justiça. Não seria uma vingança vazia, mas uma demonstração de que pessoas como sua mãe tinham valor imensurável. Com 18 anos, Rafael prestou vestibular para Direito na melhor universidade pública do país e foi aprovado em primeiro lugar. A notícia saiu nos jornais locais: "Jovem de favela conquista primeiro lugar em Direito." Ele guardou o recorte da notícia junto com aquela nota de dinheiro suja de lama que a mãe tinha guardado por anos, transformada agora em símbolo de superação. Durante a faculdade, Rafael se destacou em todas as disciplinas, especialmente em direito empresarial e direito tributário. Ele conseguiu estágios nas melhores empresas, impressionando executivos com sua capacidade analítica e ética de trabalho impecável. Gradualmente, foi construindo uma rede de contatos e uma reputação sólida, sempre mantendo suas origens como fonte de força e não de vergonha. Aos 25 anos, Rafael já era um advogado respeitado, especializado em fusões e aquisições empresariais. Sua capacidade de analisar negócios complexos e identificar oportunidades onde outros viam apenas riscos o tornou requisitado por empresários e investidores. Mas ele nunca esquecia suas raízes, oferecendo consultoria jurídica gratuita para pequenos empreendedores da periferia. Foi durante uma auditoria em uma empresa falida que Rafael descobriu algo interessante. O Império Herdeiro, aquele símbolo de poder intocável de sua infância, estava começando a rachar. O coronel Augusto, agora com 70 anos, havia expandido seus negócios imprudentemente, contraindo dívidas enormes e fazendo investimentos arriscados baseados apenas em sua arrogância e na crença de que era intocável. Rafael passou meses estudando discretamente cada movimento da família Herdeiro. Descobriu que eles deviam milhões ao banco, que várias de suas empresas operavam em situação irregular, que havia sonegação fiscal sistemática e contratos leoninos com pequenos fornecedores que eram praticamente escravizados. O império estava podre por dentro, sustentado apenas pela fachada de poder e intimidação. Utilizando suas economias e conseguindo investidores que confiavam em sua visão, Rafael começou a montar silenciosamente um plano. Ele criou uma holding empresarial, adquiriu as dívidas dos herdeiros com os bancos com desconto, comprou participações minoritárias em empresas fornecedoras e concorrentes, e teceu uma rede ao redor do império que estava prestes a desmoronar. Paralelamente, Rafael se tornou ativo politicamente, mas não da forma tradicional. Ele apoiava candidatos comprometidos com reformas sociais, financiava projetos de educação na periferia e usava sua crescente influência para pressionar por mudanças na legislação trabalhista. Seu nome começou a aparecer em revistas de negócios como um dos jovens empresários mais promissores do país. O coronel Augusto Herdeiro, claro, não fazia ideia de quem era Rafael Oliveira, o jovem advogado e empresário que estava sistematicamente comprando pedaços de seu império. Para o velho coronel, Rafael era apenas mais um tubarão corporativo tentando fazer dinheiro. Ele não se lembrava da mulher humilde e do menino magro que havia humilhado tantos anos atrás. Aos 30 anos, Rafael estava pronto. Ele controlava indiretamente mais de 40% dos ativos dos herdeiros, tinha documentação completa de todas as irregularidades fiscais e trabalhistas, e havia articulado uma coalizão de credores e fornecedores prontos para agir. O império que parecia eterno estava prestes a cair, e Rafael seria o arquiteto de sua queda. Mas Rafael não queria apenas destruir financeiramente os herdeiros. Ele queria que o coronel soubesse exatamente quem estava por trás disso e por quê. Queria que aquele homem arrogante sentisse a mesma impotência que sua mãe sentiu naquela tarde chuvosa. Queria justiça, não apenas vingança. E chegará a hora de executar seu plano. A reunião foi marcada no escritório central das empresas Herdeiro,
um prédio imponente no centro da cidade que Rafael observava da janela de seu próprio escritório havia semanas. O coronel Augusto finalmente havia aceitado se encontrar com os representantes dos principais credores para negociar a reestruturação das dívidas, confiante de que conseguiria intimidá-los como sempre fez. Quando Rafael entrou na sala de reuniões, vestindo um terno impecável de alfaiataria italiana e carregando uma pasta de documentos, o coronel mal olhou para ele. Seus olhos tinham a mesma arrogância de sempre, apesar dos cabelos agora completamente brancos e das rugas profundas marcando o rosto envelhecido. Ele esperava ver banqueiros medrosos que poderia manipular, não aquele jovem confiante. "Quem é você?" perguntou o coronel com desdém, olhando para Rafael como se fosse um assistente que havia entrado na sala por engano. "Onde estão os representantes do banco?" Rafael sorriu calmamente e se sentou à cabeceira da mesa, um movimento calculado que fez o velho coronel franzir o senho com irritação. "Eu sou o representante, coronel herdeiro. Meu nome é Rafael Oliveira, e sou o principal credor de suas empresas. Comprei suas dívidas com desconto nos últimos 2 anos, e agora controlo o destino financeiro de tudo que você construiu." A sala ficou em silêncio absoluto. Os advogados dos herdeiros olharam uns para os outros, confusos. O coronel deu uma risada forçada, tentando manter a compostura. "Oliveira? Nunca ouvi falar. Deve ser algum oportunista que pensa que pode me intimidar. Garoto, eu estava construindo impérios quando você ainda estava nas fraldas. Não sabe com quem está mexendo." Mas havia uma nota de incerteza em sua voz que não passou despercebida por Rafael. "Realmente, o senhor não me conhece", Rafael disse, sua voz calma mas carregada de intensidade. "Mas conheceu minha mãe. Há 18 anos, uma mulher chamada Maria Oliveira bateu à porta da sua mansão procurando emprego. Estava com um filho de 12 anos, ambos encharcados pela chuva. O senhor se lembra do que fez?" O silêncio na sala tornou-se pesado. O coronel estreitou os olhos, procurando na memória, mas eram tantas as pessoas que havia humilhado ao longo da vida que não conseguia se lembrar de uma específica. "Não faço ideia do que está falando", ele respondeu, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. Rafael abriu a pasta e colocou sobre a mesa uma foto antiga, desbotada e manchada. Era Maria, sorrindo com Rafael criança em seu colo, em um dos poucos momentos felizes que tiveram juntos. Ao lado da foto, colocou um recorte de jornal amarelado e uma nota de dinheiro dentro de um plástico protetor, ainda com manchas de lama visível. "O senhor jogou este dinheiro na lama e mandou minha mãe pegar. Disse que pessoas como nós eram uma praga, que não merecíamos oportunidades. Minha mãe guardou essa nota por anos, não para usá-la, mas para me lembrar de nunca me tornar alguém como o senhor. Ela morreu de câncer há 12 anos, trabalhando até o último dia de sua vida para me dar educação." O rosto do coronel Augusto empalideceu visivelmente. Suas mãos, que segundos atrás gesticulavam com autoridade, agora tremiam levemente sobre a mesa de mogno. Ele olhou para a foto de Maria, e algo em seus olhos mortos pareceu se mexer. Talvez uma vaga lembrança, talvez apenas o reconhecimento de que havia subestimado gravemente a situação. Isso é ridículo", ele gaguejou, tentando recuperar a compostura. "Você armou tudo isso por causa de um incidente que nem me lembro? Está me extorquindo por uma suposta ofensa de décadas atrás?" Seus advogados começaram a sussurrar entre si, percebendo que a reunião havia tomado um rumo completamente inesperado e perigoso. Rafael se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos do coronel. "Extorsão? Não, senhor. Isso é justiça. Eu comprei suas dívidas legalmente, estudei suas empresas, identifiquei cada irregularidade fiscal e trabalhista. Tenho aqui", ele bateu na pasta grossa de documentos, "provas de sonegação sistemática, contratos abusivos com fornecedores, violações trabalhistas em série. Não preciso de extorsão quando tenho a lei do meu lado." Um dos advogados dos herdeiros tentou intervir, mas Rafael o silenciou com um olhar. "Deixe-me explicar a situação real aqui. O Império Herdeiro deve 340 milhões de reais à minha holding. Suas empresas principais têm fluxo de caixa negativo há 3 anos. O senhor hipotecou até mesmo a mansão onde humilhou minha mãe. E eu tenho o poder de executar todas essas dívidas agora. Mas não vim aqui apenas para cobrar dívidas", Rafael continuou, sua voz ganhando intensidade. "Vim oferecer uma escolha. Uma escolha que minha mãe nunca teve quando o senhor a humilhou sem motivo,
quando jogou dinheiro na lama e a tratou como se fosse lixo. Eu vou dar ao Senhor algo que nunca deu a ninguém, dignidade na queda. O coronel, agora visivelmente abalado, tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Ele caiu de volta na cadeira, e Rafael viu naquele momento não mais o tirano de sua infância, mas apenas um velho cansado que construiu um império sobre crueldade e agora via tudo desmoronar. Não havia satisfação na vingança como ele havia imaginado, apenas uma tristeza profunda pelo que poderia ter sido diferente. Qual é sua proposta? O coronel finalmente perguntou, sua voz reduzida a um sussurro. Rafael abriu outro documento e deslizou pela mesa. Transferência de controle de todas as empresas para minha holding, manutenção de todos os empregos atuais com melhoria das condições de trabalho, pagamento de indenizações a fornecedores prejudicados, e um programa de responsabilidade social focado em educação e geração de emprego na periferia. E o senhor e sua família? O coronel perguntou, temendo a resposta. Podem manter a mansão e uma pensão mensal de 50 mil reais, mais do que minha mãe ganhou em toda sua vida. Não vou deixá-los na miséria como ela foi deixada, porque não sou como o senhor. Mas o nome herdeiro sairá de todas as empresas, substituído pelo nome Maria Oliveira. O império será reconstruído em homenagem a ela. O coronel olhou para a foto de Maria novamente, e pela primeira vez em décadas, algo parecido com remorso atravessou seu rosto endurecido. Quantas pessoas, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os presentes, quantas pessoas eu esmaguei sem nem me lembrar de seus nomes. Rafael não respondeu. A resposta era óbvia e devastadora demais para ser dita em voz alta. 3 meses depois da reunião que mudou tudo, Rafael estava no antigo prédio das empresas Herdeiro, agora rebatizado como Grupo Maria Oliveira. A placa na fachada havia sido trocada em uma cerimônia simples, mas emocionante, com a presença de centenas de funcionários que agora trabalhavam sob novas condições, salários dignos, benefícios adequados e um ambiente sem os abusos que caracterizavam a gestão anterior. A primeira medida de Rafael como novo controlador foi estabelecer um programa de compliance rigoroso. Todas as irregularidades fiscais foram confessadas ao fisco com acordos de parcelamento, os contratos abusivos com fornecedores foram renegociados em condições justas, e foi implementado um código de ética que protegia trabalhadores de qualquer forma de humilhação ou abuso. A empresa que antes simbolizava a opressão agora se tornava modelo de responsabilidade social. Rafael criou também a Fundação Maria Oliveira, destinando 15% dos lucros da holding para programas educacionais na periferia. Escolas foram reformadas, bolsas de estudo foram oferecidas, e jovens talentos das comunidades pobres começaram a ter as mesmas oportunidades que ele teve que conquistar com tanto sacrifício. Cada jovem beneficiado recebia uma cópia daquela foto de Maria, com sua história de dignidade e perseverança. Os antigos empregados dos Herdeiro que haviam sofrido anos de maus tratos não podiam acreditar na transformação. Dona Conceição, que trabalhou 23 anos como faxineira sendo tratada como invisível, agora tinha carteira assinada, plano de saúde e foi promovida supervisora de limpeza com salário justo. Seu Rafael parece um anjo, ela dizia emocionada, transformou o inferno em que trabalhávamos em um lugar de dignidade. Mas nem tudo foi fácil. Alguns executivos antigos resistiram às mudanças, tentaram sabotar as novas políticas e espalhar rumores de que a empresa perderia competitividade. Rafael os demitiu sem hesitação, mas com indenizações completas e cartas de referência. Não vou perpetuar a crueldade que sofri, ele explicou a seu conselho, mas também não vou tolerar quem se opõe à dignidade humana. A sociedade empresarial observava com ceticismo. Muitos apostavam que o Grupo Maria Oliveira quebraria em menos de um ano com todas aquelas ideias sociais. Mas Rafael provou que ética e lucro não são excludentes. Com funcionários motivados, fornecedores leais e uma reputação crescente de integridade, a empresa não apenas sobreviveu como prosperou, aumentando sua lucratividade em 35% no primeiro ano. O coronel Augusto, agora vivendo recluído em sua mansão, acompanhava tudo pelos jornais. Inicialmente amargo e revoltado, ele gradualmente foi tomado por uma reflexão que nunca havia experimentado. Quantas Marias ele destruiu? Quantos Rafaéis nunca tiveram a chance de se erguer? O peso de décadas de crueldade caiu sobre seus ombros como uma carga impossível de carregar. Em uma tarde chuvosa, exatamente um ano após a transferência das empresas, o coronel fez algo que nunca havia feito. Pediu uma reunião com Rafael. Não para negociar ou ameaçar, mas para algo que seu orgulho sempre impediu.
Rafael aceitou encontrá-lo, curioso sobre o que o velho tirano poderia querer, mas preparado para manter suas fronteiras emocionais. Rafael chegou à mansão do herdeiro em uma tarde nublada. Era a primeira vez que voltava àquele lugar desde aquele dia traumático de sua infância. A propriedade parecia menor do que em suas memórias, menos imponente, como se o poder que ela representava tivesse sido apenas uma ilusão. O jardim, antes impecável, agora mostrava sinais de descuido. O jardineiro havia sido dispensado por corte de custos. O coronel o recebeu pessoalmente, algo impensável nos tempos áureos de seu império. Ele havia envelhecido drasticamente no último ano, os cabelos mais ralos, as costas curvadas, os olhos sem aquele brilho cruel de poder. Vestia roupas simples, muito diferentes dos ternos caros e charutos importados de antes. A humilhação da queda havia cobrado seu preço. Sentaram-se na varanda, onde uma empregada idosa, a única que restara, serviu café simples em xícaras que já não eram de porcelana fina. O silêncio entre eles era pesado, carregado de história e dor. O coronel mexia nervosamente na xícara, claramente lutando para encontrar palavras que nunca havia precisado dizer em toda sua vida autoritária. Eu me lembro agora, ele finalmente disse, a voz fraca e quebrada. Me lembro daquela tarde, da sua mãe. Me lembro do olhar dela quando joguei o dinheiro. E me lembro de você, um menino magro e encharcado, olhando para mim com olhos que eu deveria ter reconhecido. Olhos de alguém que nunca esqueceria, que nunca perdoaria. Rafael permaneceu em silêncio, deixando o velho continuar. Passei um ano pensando sobre isso, o coronel prosseguiu, sua voz embargada. Não apenas sobre sua mãe, mas sobre todos os outros. Décadas de poder me fizeram acreditar que pessoas eram coisas, que pobreza era defeito de caráter, que eu tinha o direito de esmagar quem estivesse abaixo de mim. E agora, sentado aqui, destruído por alguém que eu nem me dignei a ver como humano. Por que me chamou aqui? Rafael perguntou calmamente, sem hostilidade mas também sem calor. O coronel levantou os olhos, e pela primeira vez Rafael viu algo genuíno neles. Não poder, não arrogância, mas arrependimento profundo e sincero. Para pedir perdão, o velho disse simplesmente: não espero que me perdoe. Não mereço. Mas sua mãe merecia ouvir isso, e já que não posso mais dizer a ela. Minha mãe não está aqui para aceitar seu pedido de desculpas, Rafael respondeu, sua voz controlada mas carregada de emoção contida. Ela morreu sem poder pagar tratamento adequado, trabalhando até o fim para me dar oportunidades que você disse que pessoas como nós não mereciam. Ela nunca soube que eu reconstruiria tudo o que você destruiu. Nunca viu o nome dela honrado onde antes reinava sua crueldade. Eu sei, o coronel sussurrou, lágrimas, talvez as primeiras em décadas, começando a escorrer por seu rosto enrugado. E carrego isso agora. Cada noite, vejo os rostos de pessoas que humilhei, famílias que destruí, vidas que poderia ter melhorado mas escolhi esmagar. O dinheiro, o poder, tudo isso parece tão vazio agora. O que construí? Um império de sofrimento que desmoronou no momento em que alguém teve coragem de enfrentá-lo. Rafael sentiu algo dentro dele se mover. Não era compaixão pelo homem que arruinou sua infância, mas sim a percepção de que segurar o ódio estava apenas perpetuando o ciclo de dor. Sua mãe não criou ele para se tornar amargo, mas para se tornar melhor. Coronel herdeiro, ele disse lentamente, eu não posso perdoar em nome de minha mãe. Isso morreu com ela. Mas posso dizer isso, o que fiz não foi por vingança, foi por justiça. Para que nenhuma outra Maria seja humilhada por alguém como você foi. O Senhor pode passar o resto de seus dias com raiva de mim, ou pode fazer algo construtivo, Rafael continuou, se levantando para ir embora. A Fundação Maria Oliveira aceita voluntários. Se realmente se arrepende, se realmente quer honrar a memória das pessoas que destruiu, venha trabalhar lá. Ensine jovens da periferia sobre empreendedorismo, mas principalmente, ensine sobre humanidade. Transforme seu erro em lição. O coronel olhou para Rafael com surpresa. Essa oferta, vinda do homem que ele humilhou, que ele tentou destruir antes mesmo dele ter chance de crescer, era mais do que ele jamais esperou. Por que me ofereceria isso? Ele perguntou. Rafael parou na porta e olhou para trás. Porque minha mãe me ensinou que as pessoas podem mudar. Não sei se você pode, mas quero honrar a memória dela dando a você a chance que você nunca deu a ela.
5 anos depois, o Grupo Maria Oliveira se tornou referência nacional em gestão empresarial com responsabilidade social. A história de Rafael, do menino pobre humilhado ao empresário que reconstruiu um império sobre valores de dignidade e justiça, inspirou uma geração de jovens empreendedores das periferias. Livros foram escritos sobre o caso, universidades estudavam o modelo de negócios, e Rafael se tornou palestrante requisitado. Mas ele nunca esqueceu de onde veio. Todo dia, em seu escritório, mantinha emoldurada aquela foto de Maria ao lado da nota de dinheiro manchada de lama, não como troféu de vingança, mas como lembrança de que dignidade não tem preço e crueldade sempre cobra seu custo. Centenas de jovens bolsistas da Fundação Maria Oliveira visitavam aquele escritório, ouvindo a história e saindo determinados a fazer diferença. A fundação cresceu além das expectativas. Já havia beneficiado mais de 15 mil jovens da periferia com educação de qualidade, bolsas universitárias, capacitação profissional e primeiros empregos nas empresas do grupo. Ex-alunos da fundação agora ocupavam posições de liderança, perpetuando o ciclo virtuoso de oportunidades. O nome Maria Oliveira se tornou sinônimo de esperança para famílias pobres em todo o país. Para a surpresa de muitos, o coronel Augusto Herdeiro realmente aceitou a oferta de Rafael. Começou como voluntário na fundação, inicialmente recebido com desconfiança e hostilidade pelos beneficiários que conheciam sua história. Mas com humildade genuína, algo completamente novo para ele, começou a ensinar sobre negócios e, mais importante, sobre os erros que não deveriam ser repetidos. Em seus seminários na fundação, o coronel não escondia seu passado. Eu fui um homem cruel que acreditava que dinheiro e poder me davam o direito de pisar nas pessoas, ele dizia aos jovens. Construí um império que desmoronou porque estava fundado em arrogância e desprezo. Aprendi tarde demais que verdadeiro poder vem de elevar os outros, não de destruí-los. Não cometam meus erros. Sejam como Rafael, não como eu fui. Rafael acompanhava de longe essa transformação com sentimentos complexos. Não era amizade, o trauma da humilhação não desaparece assim. Mas era algo como compreensão de que as pessoas são capazes de mudança real quando confrontadas com as consequências de suas ações. O coronel nunca seria redimido completamente pelo sofrimento que causou, mas ao menos tentava fazer diferente. A história ganhou dimensão nacional quando uma das beneficiárias da fundação, Júlia Santos, que havia estudado com bolsa integral e se formado em medicina, salvou a vida do coronel quando ele sofreu um infarto durante uma palestra. Ela poderia ter deixado ele morrer, afinal, ele havia demitido o pai dela injustamente anos atrás. Mas escolheu salvar, porque aprendeu valores diferentes na Fundação Maria Oliveira. Rafael foi convidado pelo governo federal para replicar o modelo em escala nacional. Empresas que desejassem benefícios fiscais teriam que adotar o Código de Ética e Responsabilidade Social do Grupo Maria Oliveira. A resistência foi enorme, muitos empresários seguiam o velho modelo herdeiro de exploração e indiferença. Mas gradualmente, a mudança começou a acontecer, provando que dignidade pode sim ser lucrativa. Na inauguração da 100ª escola reformada pela Fundação, Rafael fez um discurso emocionado. Minha mãe foi humilhada porque alguém acreditava que pobreza era motivo de desprezo. Ela nunca me ensinou ódio, mas sim a lutar por dignidade. Este trabalho não é vingança contra o coronel herdeiro, é celebração do legado de Maria Oliveira e de todas as Marias deste país que trabalham, lutam e sonham com um futuro melhor para seus filhos. Entre a plateia, o coronel Augusto ouvia com lágrimas nos olhos. Ao seu lado, dezenas de jovens que ele agora mentorava aplaudiam entusiasmados. Um deles, Miguel, de apenas 17 anos, se virou para o velho coronel e disse: "Obrigado por nos ensinar seus erros, professor Augusto. A gente aprende mais com o que não fazer do que com o que fazer." Era uma lição dura, mas necessária. Rafael terminou seu discurso olhando para a foto gigante de Maria projetada no telão atrás dele. "Mãe, aquele dia na chuva, quando fomos humilhados, você me pediu para nunca esquecer. Eu não esqueci. Mas também não deixei que aquele momento me tornasse amargo. Transformei a dor em propósito, a humilhação em motivação, e a raiva em justiça. Espero que, onde quer que esteja, saiba que seu sacrifício não foi em vão." Naquela noite, Rafael visitou o cemitério onde Maria estava enterrada. Era um ritual anual, no aniversário de sua morte. Colocou flores frescas no túmulo simples, agora embelezado com uma lápide digna que ele havia mandado fazer. "Conseguimos",
Mãe, ele sussurrou. Provamos que pessoas como nós têm valor. Que dignidade não se compra com dinheiro, mas se constrói com caráter. O vento frio da noite trouxe consigo a lembrança daquele dia chuvoso. Rafael fechou os olhos, e por um momento, pôde sentir novamente a mão da mãe segurando a dele, forte e protetora apesar da humilhação. Aquela mão que trabalhou até sangrar, que o acariciou com ternura mesmo nos dias mais difíceis, que nunca se fechou em punho de ódio, mas sempre se abriu em gesto de dignidade. O senhor herdeiro está mudado, mãe. Rafael continuou falando baixinho. Não sei se isso apaga o que ele fez, mas ao menos ele está tentando fazer diferente. Acho que você ficaria orgulhosa, não dele, mas de ter criado um filho que deu a ele a chance que ele nunca deu aos outros. Você sempre foi maior do que a maldade que enfrentou. Ao sair do cemitério, Rafael encontrou uma mulher jovem com uma criança pequena, ambas com roupas simples, entrando. A mulher o reconheceu e sorriu timidamente. Doutor Rafael. Sou a Carmen, lembra? Fui bolsista da fundação e hoje trabalho na contabilidade do grupo. Ela apontou para a filha. Queria que ela conhecesse o túmulo da Dona Maria, para saber que pessoas como nós podem chegar longe. Rafael sentiu os olhos marejarem. Aquilo, mais do que qualquer império financeiro, era o verdadeiro legado de Maria Oliveira. Não era sobre derrotar o coronel ou acumular riquezas, mas sobre quebrar ciclos de humilhação e abrir caminhos para que outras Marias e outros Rafaéis pudessem sonhar. Era sobre transformar dor em esperança, e injustiça em oportunidade. Anos mais tarde, quando Rafael já era avô e a Fundação Maria Oliveira havia se tornado uma instituição com alcance em todo o país, ele foi convidado para dar uma entrevista para um documentário sobre superação e justiça social. O entrevistador fez a pergunta inevitável: o senhor se vingou do coronel herdeiro? Rafael pensou por um longo momento antes de responder. Vingança é quando você destrói alguém para se sentir melhor sobre sua própria dor. Justiça é quando você transforma o sistema que permitiu que aquela dor existisse. Eu não me vinguei do coronel, eu construí algo que tornasse impossível que outros coronéis fizessem às mães de outras crianças o que ele fez com a minha. E quanto ao perdão, insistiu o entrevistador. O senhor o perdoou? Rafael olhou pela janela, para a cidade que agora tinha dezenas de escolas, centros de formação e empresas que operavam sob os valores de dignidade e respeito que sua mãe personificava. Perdão não significa esquecer ou aceitar o inaceitável. Significa não deixar que a maldade do outro defina quem você é. Nesse sentido, sim, perdoei. Mas nunca esqueci, e nunca vou esquecer. O documentário terminou com imagens da última escola inaugurada pela Fundação. Na fachada, em letras grandes, estava escrito: Escola Maria Oliveira, onde dignidade é o primeiro ensinamento. Crianças pobres, negras, periféricas, indígenas, todas entrando com uniformes novos e mochilas cheias de material escolar, sorrindo com a esperança de quem sabe que o futuro pode ser diferente. E em um canto discreto do pátio da escola, uma placa de bronze com a foto daquela nota de dinheiro manchada de lama e a inscrição: Este dinheiro foi jogado na lama como forma de humilhação. Foi guardado como lembrança de resiliência. E hoje serve de lembrete: dignidade não tem preço, e nenhum ser humano deve jamais ser tratado como menos que humano. Rafael Oliveira, em memória de Maria Oliveira. O coronel Augusto Herdeiro faleceu aos 82 anos, trabalhando como voluntário na fundação até o último mês de vida. Em seu testamento, deixou toda a pensão que recebia revertida para bolsas de estudo, e pediu que em seu funeral não houvesse honrarias ou discursos elogiosos. Que minha morte seja lembrada não pelo que construí em arrogância, mas pelo pouco que tentei consertar em humildade, ele escreveu. Rafael compareceu ao funeral, não por obrigação ou fingimento, mas porque reconhecia que a transformação genuína, mesmo tardia, merecia ser testemunhada. Não discursou, não chorou, mas colocou uma única flor sobre o caixão, uma forma silenciosa de reconhecer que até os piores entre nós podem encontrar redenção, mesmo que nunca seja completa ou suficiente. Hoje, o nome herdeiro praticamente desapareceu dos negócios e da memória pública. Mas o nome Maria Oliveira brilha em escolas, empresas, fundações e, mais importante, nos corações de milhares de pessoas que aprenderam que pobreza não é falha de caráter, que dignidade é universal, e que um império construído sobre respeito é infinitamente mais duradouro que um construído sobre medo. E toda vez que um jovem da periferia recebe sua bolsa de estudos da Fundação Maria Oliveira, ele também recebe uma cópia daquela foto.
Uma mulher humilde sorrindo com seu filho nos braços, e ao lado, a história de como aquela mulher, mesmo humilhada e pisoteada, criou um filho que mudou o mundo não com vingança, mas com justiça, não com ódio, mas com dignidade.